Olá, oi, como estamos? Ouvindo, testando. Vamos de novo, né? Tá bom. Para garantir o áudio. Ok. Queria que tu falasse, né, então, sobre esse... Vamos começar por esse momento aqui onde nós estamos, né? O que está acontecendo aqui, a importância desse momento para o Nega. Hoje, na verdade, é a inauguração simbólica do Banco Comunitário da Cascata e ele representa o ápice de um processo de aproximação do Nega com essa comunidade, com a ideia de tentar fomentar um processo e uma dinâmica de desenvolvimento local endógeno na comunidade da Cascata, né? Especialmente aqui na Vila 1º de Maio. No Rio Grande do Sul, agora esse é o primeiro banco a ser inaugurado, né? E vamos inaugurar o bairro Justa Troca, que de fato ele já existe também junto, acompanhando esse processo daqui. São os dois primeiros. Do Rio Grande do Sul, nem a região sul tinha nenhum banco comunitário. Esse foi um processo muito forte no Nordeste. Eu recentemente até voltei de dar uma visita ao Banco Palmas. Lá no Ceará, por exemplo, eles têm 37 bancos comunitários. Hoje a gente quer fazer esse dia do lançamento do Banco Comunitário Justa Troca. No primeiro momento a gente até pensa, puxa, banco não é uma coisa para nós, né? Não é coisa para vir de uma vila e muito menos para a gente estar lidando com isso. Mas como do desafios, a nossa história já provou que é possível, desde a construção da cooperativa Univens, de toda essa cadeia de algodão que é a Justa Trama, a nova geração. E a gente, como não para nunca, cada desafio ele nos desafia a ter um novo, estamos aqui construindo então essa perspectiva do Banco Justa Troca. É tão gostoso tu poder ver as pessoas colaborando, perguntando, mas para que tu quer essa garrafa PET? Para que tu quer isso? Para que uma feira? Para que um brechó? Por que isso? Por que aquilo? Eu acho assim que é muito valioso, é muito gostoso e agora a gente está aí nessa luta, tentando trazer esse banco para nós, que aliás já chegou, hoje ele nasceu, é um projeto que a gente lutou junto com grandes parcerias, com o pessoal da comunidade, junto também com o pessoal do Nega, que vieram junto conosco, que estão sempre conosco, nos abraçando, nos ajudando. O banco comunitário ele pode operar com questões muito parecidas com o microcrédito, por exemplo, só que ele opera a partir de uma moeda social, de uma moeda local, ou seja, uma moeda que circula só na própria comunidade. E com isso estimula que aquelas pessoas que tomam crédito, que precisam de crédito para trabalhar, para produzir, acabem gastando esse dinheiro na própria comunidade e com isso fortalecendo, né, as iniciativas econômicas do próprio local. Para além de um resultado econômico, ele produz um resultado cultural, um resultado social, ou seja, ele tem a capacidade de fazer com que mude de uma certa forma a mentalidade das pessoas, as pessoas passarem a perceber que existe valor ali, existe produção de valores. Mudar um pouco o cenário, a gente aqui é periferia em situação de vulnerabilidade social, né? A gente perde muito a nossa juventude aí para as drogas e tal. Então mostrar que para a juventude que tem outras coisas aqui, que a nossa comunidade é linda e que ela pode fazer outras coisas, né? Próximo feirão de trocas. Oficina do papel, mobilização, cartazes e panfletos. Quando e quem pode divulgar na escola todas as quintas a partir das 13 até às 17. A horta comunitária, encaminhar data da roda de conversa e oficina sobre o e-dinheiro com os associados. Quando, quem pode auxiliar, quem poderia ser para as duas comunidades. Aproveitando para fazer o intercâmbio e o porquê de o dinheiro ser estratégico para a implementação do banco nos territórios. O primeiro passo que teve foi uma pesquisa dentro da comunidade. Isso nos surpreendeu a nós todos que moramos aqui há quase ou mais de 30 anos, né? De poder enxergar muitas das atividades que estavam, de certa forma, até invisíveis na comunidade, por parte assim, de todas as outras maiores que tem. E saber que tem tantas pessoas com iniciativas econômicas, às vezes são individuais, às vezes são de pequenos grupos, mas que seria importante elas terem mais visibilidade do ponto de vista do retorno econômico também. Então o banco ele vem no encontro dessa avaliação e
também de uma avaliação de outras iniciativas econômicas que a comunidade precisa e que não tem. A gente investiu em trabalhar nisso, né, com marcenaria, e eu sempre gostei da parte do artesanato, né. Aí ele faz a parte da madeira, né, mais da fabricação, assim, eu faço a decoração. Qual é a função do banco? É fomentar exatamente essas outras iniciativas que seriam importantes e também ajudar a fomentar as que estão já acontecendo e que gostariam e precisariam de um apoio financeiro para poder dar um levante maior do ponto de vista econômico. Pelo fato do banco ser pela comunidade, né? Daí fica uma moeda local, né? Que o investimento fica no bairro, né? A gente compra também aqui, né? É uma troca, na verdade, né? Então, uma pessoa que poderia sair para comprar em outro lugar, né? Pode comprar com a gente, né? Então, pelo que a gente está aprendendo, assim, a ideia é essa, né? É bom do ponto de vista de todas as iniciativas econômicas que tem e é bom também da comunidade, porque ela vê com o seu dinheiro está circulando aqui, está melhorando a vida do entorno daqui mesmo, né? O Banco Comunitário de Desenvolvimento, ele é um elemento fundamental dessa dinâmica, porque ele dinamiza as atividades econômicas, ele dinamiza as iniciativas populares de geração de trabalho e renda e ele produz algumas externalidades muito interessantes, que é de fazer a comunidade enxergar que ela tem valor, que ela produz valor, que esses valores são percebidos como importantes por outras pessoas da própria comunidade. Que eu pego antenas, tais antenas. Eu estou procurando uma jaqueta que eu deixei a vez passada, uma jaqueta grande. Eu fui convidada, então, em 2015, né, para vir ministrar oficinas com os jovens, os professores e representantes da comunidade, dentro da ideia que já vinham dialogando para construir uma moeda social, né, e também definir o nome dela, dentro desse visual, dessa leitura de paisagem que a comunidade faz aqui, né? Em especial no olhar noturno, essa leitura de paisagem noturna que levou os jovens a escolher a moeda antena para ser usada, então, dentro dessa economia, né, de autogestão que a comunidade aqui do Cascata, da Vila Glória, vai operar a partir desse momento, né, do dia de hoje e prosperar nesse processo de autonomia financeira. E aí o que acontece? A gente criou, não sei se você conhece a nossa experiência lá de Fortaleza, o Banco Palmas. Um pouco, devido à explicação. Tá tudo bem, pronto. Então o que acontece? A gente criou uma moeda social eletrônica, tá certo? É um dinheiro eletrônico, você deposita, é como se fosse uma conta no banco comunitário daqui, tá certo? Então, cada morador, a gente vai tentar incentivar para que ele abra essa continha no banco comunitário aqui da comunidade de vocês, tá certo? Sim. E quando ele tiver essa continha, ele vai precisar de lugares para comprar. Isso. Com essa graninha aqui, eles vão fazer de crédito para consumo, com a graninha que eles mesmos vão depositar dentro da conta deles e tal, então precisa de lugares. E a gente vai passar nos empreendimentos para poder convencer as pessoas a utilizarem a conta do banco comunitário daqui de vocês, do Cascata. A primeira questão do banco é isso. Bom, a comunidade quer. A gente chega aqui pelo NEGA, né, a partir de um processo de reformulação ou reorganização das práticas que as universidades brasileiras, em especial as incubadoras, né, de economia solidária, têm tido ao longo dos últimos 15 anos. A gente via refletindo a questão da economia solidária não ser apenas uma questão de empreendimento, se ela está ligada com circuitos de produção, consumo, e partindo muito de uma identidade da economia popular, onde a maior parte dos grupos eles pertencem a diferentes comunidades
E então nós tínhamos essa preocupação de poder trabalhar essa dimensão da economia solidária. Nos damos conta que muitas vezes os grupos iniciam um trabalho na comunidade, depois começam a se vincular com feiras e abandonam, que foi o que aconteceu tinha acontecido um pouco aqui no Cascata. Inclusive nós criamos dentro do NEGA o eixo território pensando nessa dimensão de ligar a economia solidária a dinâmicas territoriais. Tem já a experiência dos bancos comunitários, que não é uma iniciativa própria do NEGA, que já existe no Brasil, e a partir da qual nós já tínhamos participado em várias atividades mostrando como o banco ele é um instrumento poderoso dessa dinâmica territorial. E aí dessa forma foi que o trabalho começou a acontecer. Ele assoprou para nós essa ideia e nos deu a oportunidade de sistematizar isso, né? De dar esse olhar mais assim, do tipo, marcar as reuniões, de nos tensionar a ter uma agenda dessas. Né, porque acaba que as entidades ficam sempre muito nas suas questões e não fazem esse olhar mais amplo. E o NEGA veio com essa proposta, né? E o Misturando Arte daí se desafiou a reunir as entidades e dar esse tempo para a gente pensar a comunidade, né? E não só seu equipamento social, seu empreendimento sozinho, né? Foi isso que ele fez. Essa já vem de uma conversa de 3 anos já com eles, né? E a recém agora, 1 ano que a gente conseguiu, de fato, implementar e reunir a comunidade em torno dessa ideia. A partir do banco começaram, podemos fazer feira, nós podemos fazer outras atividades também que envolvam a comunidade. Na primeira feira de economia solidária nós já trouxemos a questão da moeda. Nós tínhamos conversado muitas vezes assim que isso seria uma ideia bem interessante de ter um banco comunitário, já conhecíamos o Banco Palmas e a Justa Trama sempre se sentiu muito provocada nisso e acho que teve um encontro perfeito com o NEGA, porque aí o NEGA veio com uma proposta de a gente começar a construir bancos aqui na região sul que não tem. A gente falou, não, vamos lá para a comunidade, nós queremos, isso pode ser bem importante. E aí veio com toda essa pesquisa que foi feita e eu tenho certeza assim, que o NEGA não foi só um complemento, foi fundamental para a gente poder tocar em frente, porque não é muito fácil, né? A gente praticamente não tem aqui na região, então foi tudo construído no dia a dia. As pessoas também foram tendo rotatividade das que começaram com as que continuaram. E o NEGA sempre esteve aí, presente, animando o processo, nos ajudando também numa dinâmica legal de reflexão e fazer sobretudo que as pessoas se apossem desse processo, incorporem, né? Promoveu o intercâmbio com o Banco Palmas, que é algo muito legal também, que ajuda as pessoas a crescerem. É uma parceria que vale a pena. Agradecer a presença do posto de saúde que está aqui presente, a nova geração, o Cooperativo Unibens, nossos representantes aqui da comunidade que estão aqui também compartilhando com a gente, o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialmente do NEGA, que tem sido nosso parceiro de sempre. A gente ancora muito a vida da gente em cima da moeda, do dinheiro e tal, e isso organiza todas as relações sociais que a gente tem, e isso é o que leva a essas condições que a gente tem visto hoje de degradação ambiental, de injustiças sociais, que são trazidas por esse império da moeda. E o Banco Comunitário, eu acho que ele tem esse grande papel de sinalizar que, na verdade, a produção de valor ele é independente da moeda e que a moeda ela tem um caráter meramente mediador das relações e ele não é a relação em si. Então, eu acho que o banco provoca uma reflexão, sozinho é evidente ele não vai conseguir fazer isso, mas ele provoca uma reflexão que com outras iniciativas faz com que as pessoas possam pensar que as relações que eles têm que dá para estabelecer com outro ser humano não é uma relação só de dinheiro, não é só uma relação de moeda, não é uma relação meramente interessada, um interesseiro, ele é uma relação que se dá pelo que a outra pessoa é. E isso tem um resgate humano fundamental e uma quebra nesse sistema hegemônico, capitalista, centrado na moeda, no dinheiro, que o banco pode provocar nessas comunidades. Quando nós começamos, muita gente dizia, mas vocês querem criar uma outra moeda? Já tem a moeda oficial, para que criar uma outra moeda? Poderíamos fazer acordos que funcionassem. Então, acho que o banco, quando ele entra com uma moeda, com um nome próprio, como é o caso aqui do Justo, ele tem este olhar, assim, da gente poder enxergar que impacto que isso vai dar. Mas não é só o impacto econômico, é isso que traz para um compromisso no entorno, assim, a gente está dizendo, nós não queremos estar disputando uma economia entre nós, queremos estar disputando uma economia maior, porque nós temos um projeto melhor, de desenvolvimento, porque ele é coletivo, por isso que ele é melhor, porque ele busca a comunidade, toda e qualquer proposta
que ela for na busca da melhoria da comunidade, portanto, melhoria da vida das pessoas, seja do ponto de vista econômico, social, de integração, isso faz a transformação e isso é muito importante. Então, além do banco, também nós estamos promovendo uma vez por mês feiras comunitárias, onde a comunidade possa vir e comprar já os seus produtos aqui, que as pessoas possam demonstrar suas iniciativas, várias que a gente nem conhecia e que as pessoas estão se motivando a vir. E mais que isso também, poder refletir de onde vêm as coisas que se compra. Esse conceito todo de consumo, ele é muito importante, né? É o que faz a diferença e as pessoas também começam a se questionar. Qual o meu comportamento perante isso tudo, né? Não é só dizer que os outros estão fazendo, estão poluindo, ou que estão destruindo o meio ambiente, mas qual que é o meu compromisso concreto? Então ele pode manifestar o seu compromisso concreto e isso é muito bom porque as pessoas se sentem integradas no processo. A integração das pessoas em prol de uma coisa em comum para todos e não só para mim, né? O maior desafio é isso, é trazer as pessoas e que as pessoas acreditem nisso, que a gente junto e juntas podemos fazer diferente e isso dá belos resultados. Nós nascemos com cabeça, foi para ser inteligente. Todo pau grande já foi uma pequena semente. Compre com simplicidade, compre na comunidade, melhore a vida da gente. Mas leitor, a diferença eu vou dizer é agora. Comprando fora daqui, o seu din-din vai embora. Mas comprando aqui na área, a vida comunitária melhora de hora em hora. Também não esqueça, amigo, da moeda social, que circula internamente de forma muito legal. Mantendo a riqueza ali, dinamiza e faz fluir a economia local. Se a moeda circula naquele local somente, a riqueza do lugar não vai para longe da gente. Passando de mão em mão, valoriza a região e cresce constantemente. Possibilidades, porque tem clientes que não conseguem mexer no celular e a gente está criando o cartãozinho é dinheiro, que é o cartãozinho da moeda aqui local, exatamente. A moeda local nossa, tu sabe que vai ser antenas, né? Aí a gente vai ter que trabalhar com essa moeda, como eu te expliquei da outra vez, que a gente quer que fique do nosso dinheiro circulando dentro da nossa comunidade, que não saia daqui. Por que eu vou ir lá no Tumileiro comprar se eu tenho tu aqui, que tem todas as coisas aqui, né? Eu vou economizar na passagem, eu vou economizar no meu tempo, entendeu? E o meu dinheiro vai ficar aqui. Só que daí, para isso acontecer, a ferragem que ela tem que estar associada, a palavra associada é essa, no Banco Comunitário Cascata, que vai ser o nosso, para poder receber o nosso dinheiro, a nossa moeda, nossas antenas, né? Mas não quer dizer que tu não vai trabalhar com o real, tu vai trabalhar com o real para quem quer o real. E eu chego aqui, eu te pergunto, Lúcia, tu tá aceitando a antena? Tá? Eu vou ver ali, já tem, a Lúcia aceita. A Lúcia já tem até o aplicativo. Lúcia, eu quero levar ali aquela lâmpada aqui, eu quero levar filme, um monte de coisa, e tu trabalha com isso. Aí tu fica com o dinheiro, daqui a pouco tu quer alguma coisa minha lá do bazar, eu pego e sei, Helene, também trabalho com antenas, também tenho um aplicativo. O que vai acontecer? Nosso dinheiro vai ficar só dentro da nossa comunidade.